Olá, bom dia! Que bom você por aqui. Hoje, iniciando mais uma semana para que a gente possa trazer aqui ideias interessantes, situações que possam transformar a nossa vida em algo mais leve, mais feliz, mais tranquilo, né? Então, o nosso tema hoje é como ter uma vida mais leve e mais feliz. As pessoas sempre me perguntam, falam assim, por que você tem esse jeito, né? Parece que o mundo está acabando e aí você está sossegada, você tenta manter a calma, está tranquila. Ficam até olhando e me zoando, né? Um dia a gente foi para passear na mata, na cachoeira, né? Fala assim, olha ela lá, daqui a pouco tá abraçando as árvores. Tá percebendo tudo, não é? Então, esse estado de presença, esse estado onde a gente pode realmente ter mais tranquilidade, mais sossego, porque tudo depende da nossa percepção da realidade. Porque o mundo, claro, tem hora que o mundo tá caindo, tá tudo desabando, não é? É muito difícil às vezes manter esse estado, né? De tranquilidade, de procurar olhar as coisas pelo lado mais sossegado, pelo lado mais tranquilo. Não vou dizer que é totalmente viável em todos os momentos, é claro, não é? Mas a gente pode sempre estar procurando ter uma percepção de algo naquele momento que possa tornar o momento mais leve, mais sossegado, né? Então, eu sugiro que você também tenha o seu caderno da prosperidade, para que você possa anotar, né, frases positivas, afirmações positivas. O que é a afirmação? É você fazer uma pergunta de algo que você ainda não tem, como se você já tivesse, algo bom que não está acontecendo, mas você já afirma que está acontecendo, não é? E você faz uma pergunta para o universo. Por que eu sou tão leve? Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão próspera? Né? Você pode estar passando pelas maiores dificuldades, mas essa pergunta vai trazer ações que te levem a esse momento de realmente melhorar a sua situação atual. Então, bora lá. Eu anotei a frase de hoje, né? Então, vamos lá, na frase de hoje. Eu me abro para receber todas as riquezas que o universo tem a oferecer. Eu me abro para receber todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Eu me abro para receber todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Então, essa é a nossa frase de hoje. Você é muito mais forte do que você pensa que é. Então, já coloca isso na sua mente. Você é muito mais forte do que você pensa que é, tá? Bem, muitas vezes a nossa forma de pensar atrai coisas que não são boas para nós. Às vezes a gente tem uma facilidade de olhar as coisas pelo lado negativo. Olhar as coisas pelo o que está realmente acontecendo e que nem sempre é bom o que está acontecendo, né? Vou contar algo que aconteceu comigo. Meu filho ainda era pequeno, ele deveria ter mais ou menos uns 2 aninhos e pouco, ele era bem pequeno. E no carro, geralmente a gente deixava as portas de trás travadas por conta da criança, né? E nesse dia, a gente resolveu ir numa pamonharia à noite, em Goiânia. Estávamos visitando, né, na época, meus sogros em Goiânia. E aí, Goiânia tem as pamonharias maravilhosas, então era um passeio, sempre que ia a Goiânia, tem que ir nas pamonharias, né? E na época até tomava refrigerante, hoje já não tomo, mas tomava refrigerante, então era um guaraná com pamonha doce, isso era um passeio. E aí convidamos uma amiga, a madrinha do meu filho na época,
para ir com a gente, né? E ela estava bem contando que tinha passado por um perrengue, porque assaltaram ela, deixaram ela num lugar muito escuro, tiraram as roupas dela, foi assim uma situação muito tensa que ela passou. E ela estava contando, e ela muito nervosa com essas coisas de assalto, com medo de tudo. Enfim, chegamos na Pamonhari. Quando estacionamos o carro, né, o pai do meu filho estava na direção, na época, e aí meu filho não estava. Bem, quando eu desço do carro, que eu olho para ele, o rapaz estava com um revólver na cabeça dele. Só que era um menino, menor ainda, né, que ele na época. E ele conversando, tipo, acho que para dar tempo, né, da gente sair do carro. Quando eu vi a situação, rapidamente eu abri a porta do carro e puxei a nossa amiga para fora. Puxei ela pelo braço, porque a porta era fechada por dentro, então ela não ia ter como sair. E aí puxei ela pelo braço e assim que eu puxei ela pelo braço, ele entregou a chave do carro, o cara entrou dentro do carro e levou o carro. Era um carro que a gente tinha comprado há pouco tempo, né? E aí só vejo o carro cantando pneu, pulando os quebra-molas, e o homem foi com o carro. Quando ele foi com o carro, eu falei, olhei bem, né? Aí meu ex-marido já tava assim, ai meu Deus, que loucura, ele tava na loucura, então eu tava doido já. E aí eu olhei bem pra ele, eu falei assim, olha, vamos comer nossa pamonha. Tá louca? Eu falei, mas eu vim pra cá pra comer pamonha. Então vamos sentar e comer pamonha, celebrar a vida, não é? E ele não entendia. Nossa, pelo amor de Deus, você é maluca? Como é que pode você ficar desse jeito? Não levaram o nosso carro. Eu falei, sim, levaram o nosso carro, mas nossa vida tá aqui. Estamos aqui, tá tranquilo, tá sossegado, vamos comer pamonha. Moço, traz uma pamonha doce, um guaraná. Traz, por favor. Aí a nossa amiga já estava assim, ela já estava desesperada. Claro, ela estava nessa tensão dessa situação que tinha acontecido com ela há pouco tempo atrás. Então o medo dela de assalto era muito grande. E eu acredito que isso atraia novamente novas mesmas situações. Sentei na mesa, pedi meu refrigerante com pamonha e olha, foi a pamonha mais gostosa que teve. Isso ele já estava lá ligando para a polícia, já estava fazendo ocorrência, porque era uma situação que tinha que, né, dar parte na polícia, enfim. Mas comi minha pamonha e ele, depois de tudo, ele sentou e falou assim, meu Deus, como que pode? O mundo está acabando e você está comendo pamonha. E você está aí sossegada, como pode? Gente, a vida, ela tem importância. Se dão um tiro nele ali na minha frente, não é? Olha quantas coisas poderiam ter acontecido. Ele poderia ter levado o carro com a nossa amiga dentro, porque ele estava tão apressado para levar o carro, que ele poderia levar ela junto. Então eu tinha milhões de coisas para celebrar naquele momento. Ok. Lá para as tantas da madrugada, isso a gente já estava em casa e ninguém dorme, né? Quando acontece uma coisa dessa, todo mundo conversando sobre o assunto, nananã. Lá para as madrugadas, lá para as 3, 4 horas da manhã, o carro foi achado, né? Parado num canto, porque o carro era álcool, eles enfiaram gasolina no carro e o carro deu uma pane e parou, né? Destruíram com os amortecedores do carro e tal, enfim, como fala minha mãe, né? Vamos usando anéis, fica os dedos, né? E aí o carro voltou, resolvemos e a vida estava sendo celebrada.
Isso daí é um exemplo de tantas outras coisas que muitas vezes vão acontecendo e tem essa percepção da realidade, de procurar algo que seja bom naquele momento daquele caos, né? É lidar com mais leveza com a situação. Esse, né, é o nosso entendimento, a nossa vontade, né, de fazer com que a vida seja mais leve e mais feliz. Procurar olhar nessa percepção da realidade algo que possa fazer com que aquele momento seja mais leve, né? É trazer de repente uma gratidão, uma aceitação de algo que eu não vou poder mudar, não é? Eu sempre falo, o mal, ele tá o tempo inteiro mirabolando, pensando coisas mirabolantes para poder te assaltar, te roubar, né? Fazer com que ele ganhe. É o trabalho dele. Ele escolheu isso. É a escolha dele. Ele escolheu usar a inteligência dele para o mal, para ser um estelionatário, tirar coisas dos outros, né? Quantos crimes que tem aí pela internet, né? Que o cara, ele é tão inteligente, ele é tão fantástico, que é difícil para ele usar aquilo ali para o bem. Ele acha muito mais fácil usar para o mal, entende? Ele cria um sistema de vendas pela internet que vende milhões, mas ele não entrega. Mas se ele fizesse a mesma coisa e procurasse um fornecedor e entregasse, ele também seria mirabolante, ele ganharia muito. Mas ele não está condicionado a isso. Ele está condicionado a fazer as coisas na cabeça dele de um modo mais fácil, para tirar mais vantagens. Ele nem sabe que se ele usasse essa inteligência dele para o bem, o tanto que ele seria espetacular, o tanto que ele seria perfeito. Tem um professor, que é o Eduardo Chiniachik, que é meu professor querido, mestre, guru, né? Que eu amo. Ele fala assim, se isso fosse usado para o bem... Ele sempre usa essa frase, se isso fosse usado para o bem, não é? Então, quantas coisas que eles poderiam estar usando para o bem, eles preferem não usar para o bem. Eles preferem lidar com isso dessa forma, né? Ok? Então, ó, eu anotei assim: viva o presente, aproveite cada momento sem se prender ao passado, né? Ou também não se preocupe excessivamente com o futuro, porque o passado tá lá. Nossa, mas e se eu tivesse feito de tal forma? E se eu tivesse feito isso assim? E se eu não tivesse ido? Esse e se, ele não existe. E aí ele ganha muita energia tua nesse e se, e você deixa de repente trazer situações para a sua vida, né, de leveza no presente, ou simplesmente, naquela época eu agi assim, dessa vez agora eu vou agir diferente, beleza. Mas não, a gente perde um tempo muito grande olhando aquilo que a gente fez errado, se culpando, né? Eu era a culpada. Tudo que eu venho falar aqui, eu fiz 2, 3 vezes para ter certeza que não ia dar certo, que ia dar errado, entende? Eu fiz milhões de vezes errado, então eu era a culpada. Uma vez eu esqueci de mandar o lanche do meu filho, ele era pequeno, 2, 3 aninhos mais ou menos. E eu, ai meu Deus, sou a pior mãe do mundo. Esqueci de mandar o lanche do menino, esqueci de levar o lanche do menino. Enfim, quando o menino chegou, o menino tinha comido o lanche de todo mundo. Preferiu os lanches dos colegas. Olha ele aqui. Entendeu? Então, mas eu tinha que me sentir a culpada. Eu tinha que me sentir a culpada, né? Nossa, sou a pior mãe do mundo. Esqueci o lanche do meu filho. E aquilo ali ficava na minha mente. né? O tempo inteiro.
pensando naquilo. Como que eu pude esquecer o lanche do meu filho? Que tipo de mãe esquece o lanche do filho? E não, e ficava naquele, né? Naquela roda de pensamentos que não vai levar a nada. Eu estou falando que é fácil isso? Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é um caminho viável e possível para você começar a olhar as coisas sobre uma percepção diferente da realidade, né? Uma percepção diferente da realidade. Enfim. Bom, então, vamos lá. Você é mais forte do que você pensa que é. Você pode começar a ter percepções diferentes da realidade. Olhar o momento pelo lado bom, apesar de estar um caos, e ter uma percepção de olhar as coisas pelo lado bom, né? E eu quero sugerir um desenho hoje para vocês também. Como que vocês estão? Fala para mim no vídeo, escreve aqui embaixo como é que vocês estão indo. Você está conseguindo fazer os desenhos? Fala para mim também, você já teve alguma percepção da realidade, tipo assim, que era tudo ruim e de repente você conseguiu ter uma percepção melhor da realidade? Eu queria saber. Fala para mim, conta para mim um momento onde você também teve essa percepção da realidade, de ter um momento de gratidão, ao invés de só se desesperar pelo momento que está acontecendo. Conta para mim, eu quero saber, tá? Anota aqui embaixo como é que foi essa percepção, como é que foi esse momento para você, tá bom? O desenho de hoje que eu quero sugerir é uma mandala intuitiva. É uma mandala intuitiva. Então, a mandala intuitiva é sem planejar, apenas desenhar, né? Coloque aquilo que você puder sentir, as cores que você deseja fluir naquele desenho, tá bom? Então, faça a sua mandala intuitiva, escreva como você se sentiu com o seu desenho, né? Tenta esse momento de acolhimento, né? Da tua criatividade, da tua vontade de ser leve, de ser mais feliz. Procure isso, porque isso sim vai fazer uma diferença na sua vida, tá bom? Então, se algo ressoou em você nesse vídeo, curte, compartilha pelo menos com 3 amigas suas que também precisa de ser mais leve e mais feliz, tá bom? Vamos lá? Sigamos juntas. Um beijo iluminado.